Olá pessoal, sou o professor Michael Santos e hoje vamos falar sobre o processo estatístico. Então a estatística é aquela área responsável pela coleta, organização e análise dos dados estatísticos, uma pesquisa, para saber preferências do consumidor, doenças, índice de doenças em uma determinada época do ano, criminalidade. Então o processo estatístico ele vai se basear em alguns pilares. O primeiro dele é a coleta de dados, feito através de uma pesquisa. Segundo, a organização desses dados, pode ser feito em uma tabela. E o quarto passo aqui, elaboração de um gráfico e análise dos resultados. Então a gente vai coletar os dados, arrumar esses dados e tirar alguma informação desses dados, fazendo análise. Então, por exemplo, aqui, coleta de dados. O professor de matemática fez uma pesquisa sobre os estilos musicais preferidos em uma turma com 20 alunos, sendo obtidos os seguintes resultados: rock, pop, trap, punk. Então, à medida que os alunos foram respondendo, foram sendo anotados. Temos aí os 20 votos. Segunda parte, então, é montar uma tabelinha. Nessa tabelinha, a primeira coluna aqui, a primeira linha, vai ter um título, uma breve explicação sobre o que foi pesquisado, estilos musicais. E aqui nessa primeira coluna a gente vai colocar uma vez de cada valor que apareceu na nossa pesquisa: rock, pop. E na última linha a gente vai colocar o total. Esse F ele indica a frequência absoluta, é a quantidade de vezes que cada uma dessas variáveis aqui apareceu. Vamos contar uma por uma. O FR é uma razão, uma divisão do valor da frequência absoluta pelo total. E a porcentagem é o valor do FR multiplicado por 100. Neste caso, uma dica é colocar o valor do FR com 2 casas decimais. Isso vai facilitar. Então vamos contar quantos rocks teve. 1, 2, 3, rock. Pop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trap. 1, 2, 3 pessoas votaram no trap. Funk. 1, 2, 3, 4 pessoas votaram em funk. Sertanejo. 1, 2. Gospel também 2 pessoas. Vamos somar o total. 3 mais 6 é 9, com mais 3, 12, com mais 4, 16, com mais 2, 18, com mais 2, 20. Está conferindo com a nossa amostra. Se o total aqui, a soma das frequências, não estiver batendo com a amostra, a quantidade da amostra, temos que refazer essa contagem. Então, vamos dividir agora o 3 dividido por 20, para fazer a frequência relativa. 3 dividido por 20 dá 0,15. Agora, 6 dividido por 20 vai dar 0,3. Coloquei aqui um 0, Aqui a gente pode acrescentar quantos zeros quiser à direita, que não vai estar alterando o valor. Para evitar confusão depois, evitar de ter confusão, 3% com 30%. Agora, 3 dividido por 20 novamente vai dar 0,15. 4 dividido por 20, 0,2 ou 0,20. 2 dividido por 20, 0,1 ou 0,10. E total 1. Agora, para fazer a porcentagem, basta eu pegar as 2 casas decimais após a vírgula aqui, 15%, 30%, 15%, 20%, 10%, 10%, 100%. Caso a gente faça algum arredondamento, e essa somatória que esteja batendo 99% ou 101%, não tem problema. Você tem que fechar sempre o total aqui com 100%, tá? Bom, o gráfico utilizado aqui, o que eu vou fazer é o gráfico de colunas verticais. Então, vou definir aqui o título, estilo musicais preferidos na turma. Bom, no eixo horizontal aqui eu vou botar os estilos musicais e no vertical eu vou botar as frequências, as quantidades. Nesse caso eu vou botar a porcentagem, numerando de 5 em 5. Poderia ser de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 10 em 10. Começando sempre do zero, tá? E o valor máximo que eu botei foi 30, porque na minha tabelinha não apareceu porcentagem muito maior do que isso. Agora eu vou escrever aqui os valores que apareceram
amostra, tá? Então, rock 15%, a barrinha sobe até a altura do número 15. Pop 30%, a coluna vai subir até a altura do 30. Trap 15%, funk 20%, sertanejo 10% e gospel 10%. Essas barras estão coloridas para chamar, é um chamativo para as pessoas que não se dão muito bem com números. Então, tem a tabela e o gráfico tem que tabelo. Bom, esse gráfico foi o gráfico de colunas, tá? Algumas coisas que não podem faltar no gráfico. Título, uma frase curta. Nesse caso aqui foi estilo musicais, preferidos na turma. A fonte da informação, no caso do meu não teve, porque foram dados inventados, aleatórios. Os números, no caso foram as porcentagens. E a legenda, uma legenda com pequenas informações analisadas no gráfico. Podem ser colocadas em qualquer parte e destacadas por cores. Então, vamos ver agora alguns tipos de gráficos, além desse que eu utilizei, que é o gráfico de colunas, tá? O gráfico de colunas utilizado, ele é utilizado para comparação dos quantitativos em setores, espaços de tempo ou lugares. O gráfico de barra horizontal, a gente vai ter uma inversão. Os números não vão estar no eixo vertical, vão estar no eixo horizontal. E as variáveis que apareceram na minha pesquisa vão estar no eixo vertical. Nesse caso, a barrinha vai ficar na horizontal acompanhando aqui as quantidades. Por exemplo, ó, categoria 1, série 1, tá aqui, ó, 4,3, né? Gráfico de pizza ou de setores é um gráfico utilizado para comparar dados de porcentagem, tá? Então, ao olhar para o gráfico de setores de pizza, a gente percebe aqui qual foi a maior preferência, foi o 58%, que corresponde ao primeiro trimestre. Esses setores não são aleatórios, tá bom? Essa porcentagem aqui, ela corresponde a 10% de um círculo inteiro. Lembrando que o círculo inteiro, ele possui 360 graus. Então, 10% de 360 graus, essa abertura aqui corresponde a 36 graus. Essa abertura maior é 58% de 360 graus. O gráfico de linhas ou de segmentos é um gráfico utilizado para comparar uma evolução, uma regressão. Por exemplo, aqui, comparando as notas dos alunos durante os 4 bimestres. Essa turma, exemplo aqui, ó, do primeiro para o segundo teve uma melhora, do segundo para o terceiro teve uma queda, do terceiro para o quarto bimestre houve uma recuperação, uma melhora. Também utilizado aqui, ó, no início da pandemia que nós tivemos, de 2019. Ó, seguinte, dia 16 de março, tivemos um caso de Covid registrado no Brasil. No dia 17, aumentou para 4. No dia 18, para 6. E foi crescendo de forma exponencial, de acordo com o tempo que ia passando. Daí em diante, a gente só teve um pouquinho de paz quando esses números começaram a cair, né? Foi em 2020. Gráfico de áreas para comparar pelo tamanho, 2 dimensões ou mais. Gráfico de redes, histogramas que mostram intervalo. Por exemplo, aqui, ó, essas barrinhas, diferente do gráfico de colunas, elas não têm espaço entre uma e outra. Então aqui está marcando, ó, de 0 a 0,25 tiveram, vamos botar aqui, ó, 27 pessoas. De 0,5 a 1 tiveram aqui, vamos supor, 11 pessoas. De 1 a 1,5, né, 5 pessoas. De 1,5 a 2, né, 4 pessoas. De 2 a 2,5, aqui não teve nada, é 0. E de 2,5 até 3, vamos supor que aqui teve uma pessoa votando nisso. Então, só para a gente comparar. Nesse gráfico aqui, ele não tem espaço entre as colunas, porque ele vai mostrar todo o intervalo. Bom,
Temos também um gráfico que aparece muito nos jornais e televisões, que é o infográfico. O infográfico ele traz várias informações e vários gráficos mesclados. Notem, temos aqui um gráfico de segmentos, alinhado aqui com um gráfico de barras horizontais, com uma ilustração bem atrativa, o texto, o título do gráfico, uma pequena legenda contando informações sobre o gráfico e a fonte da informação, tá bem? Podemos dizer também que aqui temos algumas colunas, Então, vemos aqui que de março até abril o número de casos aumentou em 13, né? Houve queda aqui, do período do outono para o inverno. Esses animais eles atacam mais durante a primavera e o verão, de acordo com a análise do gráfico. Então, por hoje é isso aí. Na próxima aula, então, vamos falar sobre medidas estatísticas, que faz parte da análise dos resultados. Medidas de tendência central, medidas de dispersão. Então, por hoje é só. Curta aí e dê um gás nos seus estudos.